Aviso, esse vídeo possui spoilers de Resident Evil Revelations 2 e áudio gratuito destinado ao jogo. Caso não queira receber spoilers, apenas não veja o vídeo ou veja depois que jogar. Ou faz o que você quiser. Imagine-se, você é um fã da franquia Resident Evil, você jogou o 2, o 4, o 5, só a campanha do Leon no Resident Evil 6, que é a única divertida, Resident Evil 7 e até o 8. Por um erro bobo, você acaba comprando um pacote que vinha o Resident Evil 0 e o remake do 1. E agora você tem esses jogos que não rodam no seu PC. É uma promoção da Steam, você acaba sendo seduzido de novo por Resident Evil Revelations 2, pacote de luxo, R$16. Faz 2 anos que eu fiz essa compra e eu só fui jogar e terminar o jogo mês passado. E quem diria, ele não é irado não. Resident Evil é conhecido por seus vários patinhos feios, como por exemplo Resident Evil 0, Resident Evil 5, Resident Evil 6, Umbrella Chronicles. Alguns até gostam de falar do Code Veronica, mas se tem uma dupla que é ignorada, é a duologia Revelations. Revelations ele é um jogo bem simples, ele tem as suas criaturas interessantes e escabrosas, a história em si ela funciona e a gameplay é até que agradável, eu gostei da gameplay do jogo, mas ele não merece destaque assim por nada excepcional. Agora o seu irmão Revelations 2, esse sim merece todo o meu ódio. Revelations 2 é um spin-off que é canônico na história do universo, ele se passa entre Resident Evil 5 e o 6. O jogo ele é dividido em 4 capítulos, cada capítulo tendo 2 episódios. O primeiro episódio de todos os capítulos a gente tem a dupla Girl Power Claire Redfield e Moira Burton, enquanto os episódios que finalizam os capítulos a gente tem a dupla dinâmica Barry Burton e Natália. O nome dela só é Natália mesmo. Claire e Moira. Em resumo, Claire e Moira estavam no encontro de um grupo chamado Terra Save. E se você não conhece a Terra Save, tá tudo bem, porque eu também não conheço. E isso acontece porque provavelmente a gente é normal e não assistiu o filme Resident Evil The Generation. Sim, os filmes são canônicos e eu não sabia, mas eu tenho certeza que tanto eu quanto você conhecemos esse filme porque é aquele famoso filme do aeroporto que ninguém deve ter assistido de verdade. Enfim, as garotas estão na reunião, aparecem uns inimigos do Splinter Cell, esbagaçam todo mundo lá e a Claire e a Moira acordam numa prisão. Ambas estão usando braceletes de LED muito irados que mudam de cor conforme o nível de medo delas, mas que infelizmente não afeta em nada a gameplay e é só um elemento narrativo que aparece de vez em quando. Aparentemente quem tá por trás disso é uma voz feminina misteriosa que fica citando Kafka igual um fã esquisito de Persona, autodenominada a Supervisora, e basicamente transforma o medo das vítimas em um tipo de seleção natural bizarra. A Moira, por algum motivo que o jogo demora pra explicar, e quando explica é meio meh, ela se recusa a usar armas de fogo. Então, devido a isso, ela acaba tendo que brilhar com uma lanterna e bater com um pé de cabra. E esse é o gameplay dela, basicamente. A Claire atira e a Moira ilumina buracos escuros e abre caixas. E apesar de ser definitivamente uma gameplay que existe, eu não vou negar, eu me diverti bastante jogando de Moira. O jogo inteiro eu joguei como passivo da relação, ou seja, Moira e Natália. E sinceramente, a Moira é divertida de jogar. O pé de cabra é funcional, a lanterna consegue atordoar os brother igual um killer do DBD. E além disso, o pé de cabra pode ser usado para abrir caixas que tem um minigame divertido até. Eu sei que ele é bem ridículo, mas eu me diverti com ele. Conforme os episódios da Claire e da Moira vão avançando, as coisas vão saindo de uma vibe meio Prison Break e vai para uma vibe meio Round 6, só que sem o 6. Ou seja, sem os jogos, só a ilha mesmo. A gente descobre que a responsável por tudo é ninguém menos que Alex Wesker, sim, a irmã gostosa do Wesker. A Alex quer transcender a humanidade usando o vírus T-Phobos, que ativa quando a pessoa sente medo. E as cobaias dessa experiência são justamente as protagonistas, que passam o jogo inteiro sendo perseguidas, massacradas e julgadas psicologicamente. No último episódio da Claire, a gente tem o plot twist digno de um Gigaton Games, em que a Moira finalmente supera o seu trauma e finalmente consegue atirar. Isso deveria ser muito irado, mas o jogo ignora isso completamente porque a Moira continua sem arma. O Tartarus que existe no meio da ilha começa a explodir e plau! Moira Burton morre. Sim, é muito triste mesmo. Agora a gente vai pra 6 meses no futuro. 6 meses se passam e quem chega na ilha é Barry Burton, que é o pai da Moira.
Barry é um dos personagens que por algum motivo são muito gostados na franquia, e aqui ele finalmente ganha protagonismo com você podendo controlar ele. Na ilha, ele encontra uma garotinha chamada Natália, que tem um sexto sentido para os monstros da ilha. Barry e Natália formam uma dupla meio Joel e Ellie. Só que se o Joel fosse resumido a ser um velho que precisa jogar os jogos anteriores para você gostar dele, e a Ellie uma desgraçada maldita. Eu não gosto nem um pouco dessa criança. A gameplay se resume a Barry mata e Natália aponta. É a mesma fórmula dos outros episódios. O Barry é literalmente a mesma gameplay da Claire. A diferença é que ele tem muito mais armas. E a Natália... é a Natália, né? A gameplay da Natália é... pegue a gameplay legal da Moira e reduza as cinzas. Porque essa criança simplesmente não faz nada. A Moira tinha lanterna, a Natália não tem. A Moira tinha pé de cabra, a Natália tem que ficar pegando tijolo pra usar de arma. Detalhe que os tijolos quebram e não são cumulativos. A Moira conseguia jogar bombas e a Natália não. Ela não faz nada. A gameplay extra que a gente tem com a Natália é que ela consegue apontar os pontos fracos de alguns inimigos. Mas acredite se quiser, os pontos não são tão escondidos para você precisar apontar. Ainda por cima, existe um mosquito que ele é invisível. E a brisa é que a Natália é a única que consegue ver esse bicho. Mas quando você aponta para ele, não aparece nenhum marcador pro jogador de Barry. A criança só aponta e quem tá jogando de Barry tem que continuar tentando adivinhar onde tá o demônio. A menos que você use uma granada de fumaça. Aí, realmente a criança é inútil. Outro detalhe importante é que a mecânica de apontar da Natália é uma merda. Você tem um alcance inconsistente para apontar as fraquezas. E pro jogo destacar a fraqueza da criatura é tão difícil, mas tão difícil, que é muito mais fácil quem tá jogando de Barry olhar na sua tela para encontrar a fraqueza do que você realmente apontar. Enfim... aos poucos a gente descobre que a Natália tem uma ligação direta com Alex Wesker, que tentou transferir a própria consciência para dentro da criança. E se isso foi um pouco estranho para você, não se preocupa, eu também achei estranho porque essa bela mulher quer renascer numa garotinha. É um plano bem... mas ele funciona, então quem sou eu para reclamar, né? Bem, na verdade o plano funciona parcialmente. É aqui que vem a parte gigatônica do jogo, que ele tem 2 finais. Oh my god! Pra você conseguir a oportunidade de escolher o final bom ou ruim, a gente tem que primeiro ir pro episódio 3 da Claire e da Moira. Especificamente na cena que tem a boss battle gigatônica. Nessa batalha, no final dela, a betinha da Claire acaba sendo mogada pelo Alpha e ela perde a pistola, enquanto a beta da Moira acaba também sendo mogada. Só que ela tá mais perto da pistola, mas ainda assim ambas têm a chance de pegar a pistola. Se a Claire pega a pistola, ela moga o Alpha, upa de nível e vira uma Alpha e você conquista o final ruim do jogo, em que no futuro a Natália é controlada pela Alex. Se você pegar a pistola como Moira, a Moira supera seus traumas do passado, moga o Alpha e ela finalmente se torna uma Alpha Woman e ela morre depois, então não importa, de verdade. Então a Moira tem um desenvolvimento de personagem? Então... na batalha contra a Alex, protagonizada pelo Barry e pela Natália, lá no fim da batalha, a Natália quase é absorvida pela Alex. Se você fez o final ruim, ela absorve e o jogo acaba. Agora, se você fez o final bom, o jogo nos revela que a Moira tá mais viva do que eu gostaria e atira na Alex. Uau, então agora o Barry e a Moira vão lutar juntos contra a Alex? Então... eles saem do lugar fechado e vão pra um lugar aberto. E a Claire aparece em um maldito helicóptero com uma sniper. E agora a gameplay é o Barry sendo perseguido e maltratado pela Alex, enquanto a Claire tá atirando com a sniper. Ou seja, a Moira conseguir atirar realmente não muda em nada a gameplay e bem minimamente a história. E sim, caso você esteja curioso, a Alex morre com um tiro de bazuca. Episódios extras. É claro que a gente não pode esquecer dos incríveis episódios extras. Vamos começar com o menos pior, que, pasme, é o da Moira. O episódio extra da Moira conta o que aconteceu com ela durante o período de 6 meses, caso você tenha feito o final bom do jogo. E sinceramente eu não tive ânimo pra jogar todo esse episódio. Eu joguei o suficiente pra perder a vontade. Mas em resumo, a Moira é resgatada por um velho esquisito que só aparece pra ser estranho. E a gameplay é um tipo de arcade
arcade, você tem que caçar animais pra poder ter vida, porque se você morrer e não tiver nenhuma vida, você perde todo o progresso nesse maravilhoso episódio de 50 minutos de duração. E se você me perguntar o que acontece nesse episódio de relevante pra história, eu não sei, eu não quero saber. No outro episódio extra, que é o pior, infelizmente a protagonista é a Natália. O jogo conta o que aconteceu com ela antes de ser pega pela Alex. E pasmem, eu joguei esse episódio por menos de 10 minutos. E ele é ridículo. A gameplay ela é bem simples e ridícula. A gente tem a Natália e a Natália. Eu não sei o nome dela canônico, mas deve ser tipo Natália do Mal ou alguma coisa do tipo. É uma Natália de roupa branca e uma Natália de roupa preta. E é isso. A gameplay consiste na Natália ser a criança maldita que ela é e não fazer literalmente nada o episódio inteiro. Enquanto a Natália do Mal é pior ainda, por ela ser uma coisa perturbada da cabeça dessa garota. E por causa disso ela não é vista pelos inimigos. A função dela é apontar onde estão os inimigos para a Natália normal evitar. Mas o plot twist é que a Natália normal enxerga esses bichos, mas não tanto porque o ambiente que é o reciclado da campanha principal agora tem uma névoa escabrosa. Ou seja, não é uma gameplay tão elaborada assim. Basicamente, Revelations 2 é definitivamente uma experiência parcelada, em que você se diverte um pouco com a Claire e a Moira, e a outra parte você implora pra voltar a jogar com elas. A história do jogo definitivamente funciona, principalmente por ser um Resident Evil. Provavelmente você deve ter percebido que eu falei muito mais coisa da história do jogo na parte da Claire e da Moira. E isso, infelizmente, não foi favoritismo meu, mas sim favoritismo da própria Capcom. A história só é desenvolvida nos episódios delas, enquanto os episódios do Barry e da Natália só são uma encheção de linguiça com literalmente nada acontecendo para agregar na história. Além disso, a própria gameplay das garotas é bem mais divertido. E eu dou um grande destaque para o episódio 3 delas, que apesar de poucos, é o que mais possui puzzles. E, sei lá, eu só realmente gostei mais dele. E enquanto isso, os episódios do Barry e da Natália são os mais sem graça. No começo é até divertido de jogar com eles, mas eu comecei a me cansar já no segundo episódio deles. Essa review ela é feita com base na experiência que eu tive jogando com um amigo meu. Ele jogando de Claire e Barry e eu de Moira e Natália. E apesar de ele ter gostado de jogar, ele também criticou o fato de eu só jogar na gameplay Survival Horror. E sinceramente, o problema não é o Survival Horror repetido, porque, repito, o Survival Horror da Moira me agradou bastante. Mas o problema realmente foi o Survival Horror da Natália, que simplesmente é raso, é muito simples e eu socaria a cabeça dessa criança com muita força. Resident Evil Revelations 2 é o tipo de jogo que você joga uma vez, você termina e você fecha Steam pra nunca mais pensar nele. Mas ele tá lá, ele existe, ele é canônico e vai atormentar você pelo resto da sua vida se você jogar.